Amém. Queridos, hoje é um dia especial, não sei se você acompanhou nos nossos WhatsApps aí. Por mais que a gente resolveu fazer de última hora, eu acredito que vai ser muito importante, muito legal para você essa noite, porque essa a gente definiu a noite da visão da nossa igreja. Hoje eu quis separar essa ministração para você conhecer sobre a nossa igreja, para você... Eu sei que a maioria de vocês, né, eu estou vendo aqui meio de cima, aqui não tem nenhum visitante, né? A maioria de vocês já é membro da igreja, já está acostumado com a casa, mas mesmo assim, querido, muitas vezes pela falta de a gente ter clareza na visão da nossa igreja, a gente muitas vezes deixa de nos alinhar e de crescer espiritualmente. E às vezes sem a gente entender o que Deus tem falado ao nosso coração, a gente também não consegue participar daquilo que Deus quer fazer. Então hoje eu quero ter uma noite bem assim, quero que a gente tenha uma noite assim bem descontraída, porque eu preparei uma série de slides aqui, eu quero apresentar qual é a visão da nossa igreja, da comunidade cristã de Otacílio Costa, como que você pode se envolver nessa visão e de que forma você pode se envolver e de que forma você deve se envolver. Bom, primeiro eu queria começar dizendo o seguinte, queridos, deixa eu só arrumar essa cadeira aqui, que eu tenho problema com cadeira desarrumada, eu vou ficar agoniado a mensagem inteira se não arrumar essa cadeira. Então, deixa eu só começar. Queridos, sabe a importância da igreja na nossa vida? Ela é muito grande. Satanás, ele sempre vai tentar te tirar da igreja, ele sempre vai tentar te tirar da comunhão. Esse é o trabalho dele. Olha, gente, eu nasci dentro da igreja, eu já acostumei a ver isso aqui tudo qualquer canto. É sempre assim, é sempre assim. Às vezes tem uma variaçãozinha de 10% para lá e para cá, mas na maioria das vezes Satanás ele pega as pessoas desse jeito. Ele primeiro tenta afastar a pessoa da comunhão. Tenta fazer a pessoa ela ter alguma coisa contra alguém, ela ter um mal entendido, ela se desanimar com alguém. Essa é a primeira coisa que Satanás faz. Ele desanima a pessoa, tentando afastar, colocando pensamentos de isolamento, tentando deixar a pessoa em casa, tentando deixar a pessoa fora da célula, tentando tirá-la da comunhão com os irmãos. Esse é o primeiro passo. O segundo, por causa desse, como a pessoa começa a se esfriar, ela começa a entrar numa vida de pecado. Ela começa a entrar a rebeldia no coração dela. Não estou dizendo assim que ela vai virar o Osama Bin Laden matando gente, não é isso. Mas ele começa a deixar com que áreas da sua vida entrem de leixo espiritual. E a pessoa começa a entrar no pecado. Depois da rebeldia, o próximo estágio é o engano. O estágio do engano ele é complicado porque agora você começa a levantar alguns argumentos dentro da tua cabeça achando que algumas coisas que você faz é certo longe da presença de Deus. E literalmente a pessoa ela começa a variar. Tem várias pessoas que eu já vi saindo da igreja, eles passaram por esse processo, quando eles chegaram na fase do engano, foi uma coisa triste demais. Teve um camarada, ele era assim, um líder enorme na nossa igreja lá em Lages, e ele era um dos caras que olhava e dizia, meu Deus, esse cara vai ser um pastor assim, que quando virar pastor vai virar um Benihim da vida, um fogo de Deus, um negócio, uma coisa. E eu pensei que o cara ia dar uma liga. Queridos, foi exatamente assim. Ele começou a se afastar, ele começou a ver uns vídeos estranhos na internet, com umas teorias e teologia meio estranhas na internet. Aí daqui a pouco ele começou com um pouco de rebeldia aqui, rebeldia ali. Aí não tinha mais pastor, não tinha mais liderança espiritual, era só Jesus acima. E começou com umas ideias. Daqui a pouco ele entrou no engano. A última notícia que eu tive dele, ele estava abraçando as árvores, tentando puxar a energia das árvores. Então eu sei, né, que até foi um pouco sarcástico, mas é verdade mesmo. A última notícia que eu tive dele, ele estava tentando ver se conseguia uma energia, um ânimo aí, passando uma araucária, tivesse um pinus taída, um pinus eliote, tentou ver se tirava a energia da madeira. Então, o engano é uma coisa terrível, mas o engano ele é um processo, até você chegar lá é um processo. Então, Satanás ele sempre vai tentar te afastar da igreja local, ele sempre vai tentar, existe um movimento no nosso mundo muito contraditório à palavra de Deus, que tenta tirar a importância da igreja e da autoridade espiritual que Deus colocou na nossa vida. Então muitos pensamentos começaram a surgir assim em muitos lugares. Eu posso ser cristão, mas na minha casa. Eu não preciso de uma igreja. Eu fazendo o que é certo, tá bom. Esses dias eu conversando com uma amiga minha lá do Espírito Santo, aí fazia tempo que eu não falava com ela, eu falei assim, tá indo na igreja? Lucas, não estou indo na igreja, mas estou fazendo minha oração todo dia. E a pessoa falou isso como se fosse bastante, entendeu? Tipo assim, beleza, eu não estou indo na igreja, eu não tenho igreja, mas eu estou fazendo a minha oração todo dia, tá tudo bem. Queridos, se a gente ora todo dia e Deus não está falando para a gente fazer parte de uma igreja, que a gente está orando errado. A gente pode estar manipulando o nosso tempo com Deus, a gente pode estar falando só o que quer e ouvindo só o que quer, mas a gente não está deixando o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Então, a igreja ela é muito importante, a família de Deus é importante. Como é importante a gente estar aqui, do lado dessas pessoas. Eu sei que muitos aí estão sentados até do lado da família, de verdade, né? Aquela de sangue. Mas como é importante a gente ter uma família, assim, de Deus. Amém?
Olha para a pessoa que olha para alguém perto de você que não é da tua família natural e diz assim, que bom que eu tô com você. Porque a família natural já é bom duplamente, né? Mas que bom, que alegria. Não é bom? Quer ver, ó? É bom assim que a gente é descontraído, né? Vamos descontrair bastante hoje. Vou aproveitar que está chovendo, não vamos entrar nesse clima, senão a gente deprime. Vamos alegrar a noite aí, senão eu confesso para vocês, eu estou cansado pra caramba, gente. Essa semana está sendo muito difícil. Quero que vocês olhem para mim, amanhã eu estou indo para Guatemala. Nunca fui lá, estourou o vulcão da semana atrás, estou indo para Guatemala amanhã para ministrar numa conferência lá. E essa semana foi uma loucura para mim, porque eu já estive em Brasília na semana passada, essa semana eu estive aqui em Lages, eu tive que trabalhar como se fosse 3 semanas para mim poder viajar amanhã. Então eu estou assim que é só o esqueleto, como diz o ditado. O Tcherson olhou para mim e falou assim, ô, Lucas, tá meio sério aí? Ô, Tcherson, desculpa. Tem um monte de umas 3 pessoas já veio falar comigo que estava sério hoje, que eu estou assim, me sentindo bem cansado. Mas não vamos deixar vencer nós, nem essa chuva. Vamos se animar. Mas sabe, queridos, a gente tem que aprender a alegria do viver em corpo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui você já foi ajudado dentro da igreja? Algum dia alguém, não estou nem falando dentro da igreja, estou falando assim pela igreja. Porque você sabe, queridos, esse lugar aqui é muito bom, eu gosto desse lugar. Deus sabe, toda vez que eu estou subindo naquele negócio ali, eu agradeço a Deus pela nossa igreja. E eu oro para que Deus prospere a gente, para a gente continuar conseguindo pagar o aluguel. A gente ainda não consegue pagar o nosso aluguel com aquilo que a gente arrecada aqui, mas eu sonho, talvez até o final do ano a gente consiga, nossa igreja cresça em todos os sentidos, a gente consiga sustentar o aluguel dessa igreja. Eu sempre oro a Deus, que a gente saia daqui para um lugar melhor. Sabe, eu amo esse lugar, eu amo o lugar que Deus nos deu, a cortina que Deus deu, eu sei porque eu sei quanto custou a cortina, o som que Deus deu, as coisas caras, esses carpês. Eu oro a Deus, obrigado. Mas isso aqui não é igreja. Isso aqui é um prédio velho, que um dia vai virar sei lá o quê. A igreja é você, sou eu. Nós somos a igreja de Cristo. Se resolver bater um vulcão, aqui não tem, né? Se resolver bater um furacão e cair esse lugar aqui, a igreja não vai acabar, nem diminuir. A gente pode se reunir tudo lá na garagem do Tcherson, se caber nós. A gente pode se reunir nas casas, tudo. A gente pode ficar 6 meses só em célula, se precisar. Mas a igreja não vai acabar, porque a igreja não é um prédio. A igreja não é um papel. A igreja são pessoas ligadas à videira, que é Cristo, andando em comunhão e ajudando umas às outras. Agora, se uma pessoa diz que ela está ligada, mas ela não tem comunhão, em algum momento ela se perdeu no jogo. Jesus ele falou assim, se você crê em mim, aquele que está em mim, ele tem comunhão com os outros e o sangue de Cristo purifica de todo pecado. Se alguém está na luz, a Bíblia diz, essa pessoa tem comunhão. Então, o maior sinal de que você está em Cristo não é a forma que você trata, é estranho dizer isso, mas o maior sinal de que você está em Cristo não está na forma que você trata Deus, mas está na forma que você trata uns aos outros. Por isso que a Bíblia diz assim, amai ao Senhor acima de todas as coisas. Eu preguei isso na sexta-feira um grupo de jovens adultos que a gente começou lá em Lages. Só que olha só, você conhece o versículo. Ame a Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Aí depois da vírgula diz assim, e outro semelhante a este. Vocês já leram o versículo? Diz assim, e outro semelhante a ele. Por que é semelhante? É semelhante porque não tem como separar. Então a Bíblia diz assim, e outro semelhante a este é amar o próximo como a ti mesmo. Então a Bíblia está dizendo assim, não é que ela está dizendo que é mais... Claro que é mais importante amar a Deus, no sentido de importância. É mais importante eu amar a Deus. Mas Jesus está dizendo assim, mas deixa eu te falar uma coisa. Não tem como separar esses dois negócios aqui, Então esse que eu vou falar agora é semelhante, porque não se separa. Os dois é um pacote unido, entendeu? Não tem como você separar um do outro. Está junto. E ele falou, semelhante é amar o teu irmão, amar o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, no livro de João, ele fala uma coisa forte para nós. Ele diz que os seus discípulos, eles não iam ser conhecidos pela forma que pregavam, os discípulos não iam ser conhecidos pelo poder da oração, assim, de orar e mover, os discípulos não iam ser conhecidos pela eloquência, os discípulos não iam ser conhecidos pela autoridade no Espírito, todas as coisas de Deus, coisa boa que a gente quer, né? Mas olha que engraçado, Jesus diz assim, os meus discípulos vão ser conhecidos pelas formas que eles se tratam. Então, como que eu vou me tratar uma pessoa bem se eu não estou dentro do corpo? Como que eu vou desenvolver o meu ministério? Como é que eu vou desenvolver o chamado de Deus para a minha vida se eu não estou dentro do corpo? Tudo isso eu estou falando para construir dentro de você uma teologia mais sólida, um argumento mais sólido na palavra de Deus a respeito da importância não só de você fazer parte dessa casa, de você se aliançar e se enraizar nessa casa, mas de você também trazer a sua célula para cá, trazer seus amigos para cá.
Porque nós não podemos, queridos, começar a entrar dentro da mesma leva que o mundo tem entrado de pessoas que acham que está bem. A pessoa ir na igreja uma vez por mês, ou ser simpatizante da igreja, ou ela simplesmente vir na igreja para só olhar o culto e ir embora e não participar das coisas. Isso não é bom, queridos. Isso não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus quer que a gente não só esteja aqui, mas Deus quer que a gente se envolva em tudo aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Uma vez eu fui preparar uma mensagem sobre uns aos outros. Eu queria preparar uma mensagem, né? Aí eu gosto muito de achar versículo, porque eu vou confessar uma coisa para vocês, gente. Eu tenho muito versículo na minha cabeça, demais, assim, ó. Quando eu estou pregando, Deus vai me trazendo muito versículo. Mas eu sou ruim de gravar o endereço. Que é uma tristeza. Às vezes, assim, ó, eu tenho minha Bíblia lá, que é a que eu li, a maior parte da minha vida, eu li uma Bíblia lá minha, que está bem judiadinha. Às vezes eu tenho versículo decorado, eu sei eu sei em que parte da página tá o versículo, porque a memória é bem fotográfica, mas eu não sei o endereço. Aí eu vou muito no Bíblia Online, naquele setor de busca, para achar os versículos quando eu estou preparando pregação. E um dia eu fui preparar uma pregação sobre uns aos outros, e eu coloquei lá no Bíblia Online, uns aos outros. Pá, enter. Gente, desceu. Uma carrada de versículos. Eu comecei a ler. E eu comecei a ficar maravilhado com o tanto de mandamento e de instrução que a palavra de Deus fala para nós fazermos uns aos outros. Quando fala uns aos outros, é você faz para alguém, alguém faz para ti. É muito, gente. Eu até desafio você a fazer isso se você quiser. Entre lá na Bíblia Online, lá bem facinho, você coloca uns aos outros e dentro ele lê todos os versículos que vão aparecer. Não tem como nós cumprirmos a palavra de Deus sem que nós estejamos numa igreja local. Existe a diferença entre a igreja local e a igreja mundial. Não é a do poder de Deus, tá? É mundial assim, mundial, né? Existe uma grande diferença. Que diferença é essa? Porque eu sei que tem um irmãozinho que é da igreja lá da Guatemala, que eu vou conhecer essa semana. Mas como é que ele vai me ajudar na minha peleia? Como é que ele vai me discipular? Como é que ele vai me direcionar no meu ministério? Como é que ele vai me aconselhar? Como é que eu vou aconselhar ele? Como é que vai ser essa interação? Não tem como. Até os nossos irmãos ali, por exemplo, da Assembleia de Deus, abençoados ali. Como é que eu vou ter uma comunhão íntima com todo mundo lá? Não tem como. A igreja de Cristo, ela é organizada em igreja local. Por exemplo, o apóstolo Paulo, todas as cartas que você lê na Bíblia são cartas que o apóstolo Paulo escrevia para estar direcionando a uma igreja local. Quando você lê a Bíblia a próxima vez, você está lendo as cartas de Paulo, o apóstolo Paulo está escrevendo para igrejas locais. Ele está falando, eu estou escrevendo agora para a igreja de Éfeso, para a igreja lá de Coríntio. Aí ele escrevia para os hebreus, ele escrevia para não sei quem. Daqui a pouco ele mandava um parágrafo lá para a célula, claro que o nome dela não é célula, né? Mas era o mesmo princípio. Agora eu escrevo para não sei o que, para a mulher lá da casa que se reúne na casa tal. Ele escrevia para pessoas em específico. Por quê? Porque a igreja ela se organiza em igreja local. Por exemplo, a comunidade cristã de Otacílio Costa é uma igreja local. Quadrangular é uma igreja local. Assembleia de Deus é uma igreja local. A igreja do Nazareno é uma igreja local. Cada igreja é uma igreja local. Nós todos fazemos parte do corpo de Cristo. Todo aquele que tem o Senhor como Senhor Salvador de sua vida, que está debaixo de Cristo, ele faz parte do corpo de Deus, ele faz parte da família de Deus. Mas existe também a família local, que nós devemos fazer parte, se unir, se ajudar, se completar, ajudar uns aos outros. Então, a igreja ela é muito importante. Agora, como toda igreja, a gente também tem uma visão, uma forma de caminhar. Deus ele faz que as igrejas sejam diferentes. É engraçado porque eu estava em Brasília semana passada, aí teve uma combinação um pouco inusual lá. A Cassiane ia fazer o louvor e o Rodolfo ia pregar. Eu olhei assim, Cassiane fazendo o louvor e o Rodolfo pregando, acho que vai dar meio estranho esse negócio, né? Porque a Cassiane é mais tradicional, né, da Assembleia. E o Rodolfo é mais bola de neve, né, um negócio mais tal. Aí quando o Rodolfo pegou o microfone, ele falou assim, tô muito feliz, daquele jeito dele que ele fala assim, tô muito feliz que eu tô aqui hoje e agora quem fez o louvor foi uma das mães espirituais que eu tenho. Aí uma coisa que eu não esperava ouvir hoje, né? A Cassiane é a mãe espiritual do Rodolfo. Bem louco, daquele jeito, cheio de tatuagem, cheio das malas. E a Cassiane é a mãe espiritual dele. E ele contou um pouquinho do testemunho dele, que quando ele se converteu com 4 tias daquelas de oração, sabe? Aquelas tias de oração, que não faz mais nada na vida se não orar. Elas só oram na vida, aquelas mulheres do fogo, que ela abre a porta assim, parece que levanta o Espírito Santo assim na vida, na frente. Uma mulher de oração. Ele falou que ele se converteu com 4 mulheres de oração, e o primeiro CD dele foi da Cassiane. Gente, eu nunca ia imaginar que o Rodolfo Abrantes, naquela loucura, começou a se converter ouvindo Cassiane.
Por que eu estou falando isso? Porque a igreja ela é diversificada. E nós precisamos aprender a honrar a diversidade da igreja. Claro que a gente não tem muito assim estilo Cassiane aqui, né? Mas que bom quem tem. Que bom que tem esse estilo, porque muita gente vai ser convertido com esse estilo. Muita gente vai gostar desse estilo, Deus vai tocar a vida dela através daquele estilo. Assim como muita gente vai se converter ouvindo o Tio Davis, né? Tio Davis ali, o jeito do Tio Davis cantando. Muita gente vai ser ministrado pelo jeito do Tio Davis. Muita gente vai gostar do jeito que eu prego. Muita gente às vezes pode chegar nessa igreja e dizer, mas que coisa mais chata esse homem falando aí, não gostei. Acho que eu gosto mais do outro lá. Eu não sei. Deus ele planta as pessoas onde ele quer. A gente tem que aprender a entender onde Deus nos plantou, e mesmo com as adversidades e com os problemas ficar lá. Porque, por exemplo, você não olha para o seu pai e diz assim, não gostei, acho que, deixa eu ver, se eu sou filho do Joãozinho. Joãozinho, não gostei, agora acho que eu quero ser filho do tio Elcio. Aí eu vou para casa do tio Elcio, chego lá, tio Elcio, posso ser teu filho? Não, família, queridos, é uma coisa que a gente tem que aprender a conviver até nas dificuldades. Nossa igreja tem dificuldade, a gente tem situações, a gente tem problemas, mas uma vez que Deus colocou o teu entendimento que Ele te plantou aqui, você luta pela sua família, você luta pela sua casa. Se a gente tem um problema, se a gente está passando por um tempo difícil, né, por exemplo, na sua casa, quem nunca passou um tempo financeiro difícil? Que você teve que reunir a família e dizer assim, pessoal, agora não é mais Antártica, agora o nome do Guaraná vai ser picolé. Agora não vai mais ser bolacha passatempo, vai ser fominhas. Agora não vai mais ser batata palha daquelas caras, agora vai ser aquelas batata palha de R$5, que é 10 quilos de batata palha a R$5. Então, às vezes você tem que fazer isso, por quê? Você não vai desistir da tua família. Você é esposa, você não vai olhar para o teu marido e tá dando pouco dinheiro, acho que eu vou ver aí onde é que tá dando mais dinheiro. Você não vai fazer isso. Por quê? Porque é família. Não é verdade, querido? O princípio de família é assim. Então, uma vez que Deus te colocou num lugar que é a sua família, por mais que você tenha problema, você luta pela sua família. Você diz, cara, vamos lutar por essa igreja, vamos lutar por aquilo que está acontecendo aqui, vamos lutar para levantar as coisas na igreja. Então, assim como uma família é diferente uma da outra, essa igreja é diferente das outras também. E é importante que a gente entenda qual é a identidade da nossa igreja para que a gente possa cooperar com aquilo que Deus está fazendo, cooperar com a direção profética que Deus nos deu. Dito tudo isso, a gente vai entrar na explanação da visão da comunidade cristã de Otacílio Costa. Eu vou explicar para vocês qual é a nossa visão. Ela é simples, ela é fácil, ela é clara, mas a gente precisa entender para que a gente se alinhe a ela. Então vamos lá, pode passar para o próximo slide. O próximo slide, queridos, vai falar direto do coração da nossa visão. Queridos, a célula é o coração da nossa visão. Nesse período de Casa de Paz aí, a maioria das nossas células pararam, mas daqui a algumas semanas a gente vai voltar com as nossas células. Querido, deixa eu falar com muito carinho para ti. A célula é a coisa mais importante da nossa igreja. Eu sei que vai soar estranho, mas é mais importante, inclusive, você ir na célula do que você vir aqui no domingo. De importância. A célula é o coração da nossa visão. A célula é a coisa mais importante daquilo que a gente crê como visão. Por quê? Porque é através da célula, queridos, que nós podemos cumprir o ID de Cristo. É através da célula que a gente evangeliza, que a gente cuida de alguém, que a gente é cuidado, que a gente desenvolve nossos dons ministeriais, que a gente pode crescer em maturidade, que a gente pode ter real, compromisso com pessoas, a gente pode olhar no olho. Aqui na igreja, hoje tem pouca gente, mas, queridos, quanto mais a nossa igreja crescer, menos oportunidade ministerial as pessoas aqui no domingo têm. Quantos pegaram esse microfone aqui? 3, 4 hoje? Deus não quer isso, queridos. Deus ele quer ativar cada um de nós. Deus ele quer usar os dons que há em você. Deus colocou dons dentro de você que só você tem. Deus colocou uma mensagem dentro de você que precisa ser compartilhada. Eu não estou dizendo que para todo mundo igual. Talvez Deus nunca chamou você para pegar esse microfone. Talvez Deus nunca chamou você para fazer alguma coisa assim dessas que se faz em cima do palco. Mas uma coisa eu te digo com toda autoridade e certeza. Deus chamou você para fazer a diferença. Deus chamou, Deus colocou unção, Deus colocou graça, Deus colocou chamado, Deus colocou alegria, Deus colocou disposição, Deus colocou unção, para que você faça a diferença naquilo que Ele te chamou para fazer a diferença. E a célula é o melhor lugar para a gente desenvolver a vida cristã, é o melhor lugar para a gente desenvolver os uns aos outros. Queridos, nós como igreja, nós entendemos que a reunião nas casas é a coisa mais importante que nós temos como igreja, é o coração da nossa visão. Se as nossas células não estiverem bem, a nossa igreja não está bem. Se as nossas células não estão crescendo, a nossa igreja não está crescendo. Se as células não estão bem, queridos, a gente está com defeito, a gente está com problema. O foco são nas células. E uma das coisas que a gente quer trazer muito forte para o segundo semestre da nossa igreja é o investimento das nossas células. Eu falo isso com muito carinho, mas se eventualmente você não faz parte de uma célula, corrija isso dentro de ti.
Sabe, procura uma célula que você possa se adequar. Eu sei que nós não temos ainda muitas células na nossa igreja, talvez fica difícil para você ir nos horários que a gente tem. Mas sabe, mesmo que você não consiga ir no seu horário, procura um líder de célula para dizer, eu queria muito ir na sua célula, mas eu não posso por causa desse horário. E talvez a gente pode começar até a orar para a gente começar a multiplicar as células para poder ter células nos horários que você pode. Mas uma coisa que é importante, queridos, eu vou repetir isso várias vezes durante a mensagem de hoje, é que a célula é aquilo, queridos, que vai nos possibilitar crescer como igreja de uma forma saudável. Por quê? Porque a saúde de uma igreja, ela não está no quão bom eu vou pregar. Eu posso cada vez mais estudar, eu posso ficar a semana inteira aprendendo como prega melhor, estudando mais a palavra, mas o fato de ter um pregador aqui que prega muito não garante a saúde de uma igreja. O que garante a saúde de uma igreja, queridos, é as pessoas começarem a olhar uma nos olhos da outra e dizer, "Ih, tio Deus, como é que você está? Você não está bem? Vem cá, vamos conversar, vamos orar." E isso é através da célula, o mecanismo que nós como igreja temos para fazer esse gerenciamento, se é que a gente pode usar essa palavra, é através da célula. Porque no culto aqui está todo mundo bem, você não consegue ser aconselhado aqui, você não consegue ter comunhão aqui, assim no sentido mais pessoal, né? É gostoso, eu amo vir para a casa de Deus. Se tem um domingo que eu não vou na igreja por algum motivo que seja, meu Deus, parece que não começou a semana. Eu nasci dentro desse contexto, então para mim é muito gostoso. Mas, querido, eu te digo com muito carinho, a igreja em si, o culto de domingo, ele não consegue sozinho preencher nem metade do que você precisa oferecer e receber como cristão. Então é através da célula que nós, nessa igreja, entendemos que o ministério ele funciona e cresce na nossa vida. Bom, agora, queridos, eu vou mostrar para vocês 4 passos cronológicos dentro da visão da nossa igreja que acontece com toda pessoa que conhece Jesus aqui dentro. O primeiro é ganhar, entregar, cuidar e multiplicar. Eu vou falar de cada um deles assim de forma dividida agora. Pode passar para o próximo slide. Primeiro a gente vai falar de ganhar. O que é ganhar? Queridos, a gente ganha principalmente através do nosso evangelismo. Evangelismo deve ser um estilo de vida para nós. Eu lembro que quando eu comecei a querer evangelizar foi em 3 tipos de suador, porque eu era muito envergonhado, eu era muito tímido, então eu não tinha coragem de evangelizar ninguém. Mas eu lembro Jesus falando para mim assim como se fosse hoje, ele mostrando, eu já contei para vocês, né? Deus deu uma visão assim dos meus amigos mais chegados do colégio indo para o inferno, e nessa visão, queridos, eu vi assim, nossa, eu não posso ficar parado, porque é eu que Deus vai levantar para ganhar essa galera. E aí, só que eu tinha muita vergonha, e eu comecei a ver como é que eu vou quebrar essa vergonha. Vocês lembram do meu testemunho do Thiago Reck? Vocês lembram do Thiago Reck? Que eu estava voltar de a pé com ele lá no industrial para tentar. Queridos, eu fiquei meses voltando a pé com o Thiago Reck, e eu não conseguia evangelizar o cara, porque eu era tão introvertido, eu era tão medroso, eu tinha tanta insegurança que o resultado não ia ser aquele que eu queria. Mas aí um dia eu abri minha cela, consegui trazer o Thiago Reck, mais a piazada, evangelizei eles, falei de Jesus, consegui quebrar aquilo. E desde lá até hoje, cada vez mais eu estou virando mais cara de pau, assim, sabe? Lá em Brasília eu peguei um Uber, aprendi a mexer com Uber, bem barato, né? E aí eu pegava um Uber para ir para casa onde eu estava lá, de repente eu comecei a conversar com o motora. Aí o motora, o que você está fazendo aí? Eu, cara, estou numa conferência. Mas você é da onde? Santa Catarina, sou lá de Lages. Lá. Oxa, rapaz, tá longe, não sei o quê, cidade fria. Mesmo papo de sempre, né? Aí daqui a pouco ele falou assim, pois é, rapaz, eu conheço o mundo gospel, eu fui convertido já fui cristão, mas estou meio desviado. Aí eu, não, mas não posso deixar quieto, né? Aí eu falei, meu irmão, mas o que deu, homem, que desviou? Aí o resto do caminho, fui conversando com ele, fui tentando ministrar a vida dele, fui animando ele, cara, volta para a igreja, ele já é casado, já tem um filho, faz tempo que ele está longe da igreja. Eu falei, cara, volta para a igreja. Não é a igreja em si, mas não tem como a gente estar com Jesus sem uma igreja. Comecei a ministrar a vida dele. Aí quando ele parou na frente da casa, eu falei assim, mano, posso orar com você? Ele falou, claro. Até porque é bom você pedir para orar com o motorista de Uber, porque você pode dar uma nota para ele depois que você sai do carro. Então ele nunca vai negar a oração. E aí, mas ele estava tocado mesmo, né? E aí eu falei, posso orar contigo? Ele falou, pode, Lucas, com certeza, pode orar comigo. E aí eu coloquei a mão no ombro dele, orei com ele. Quando eu fechei meus olhos para orar com ele, né? Quando eu abri meus olhos, que eu olhei para ele, ele estava com os olhos tudo lacrimejando, assim, chorando, sendo tocado pelo Espírito Santo. Aí eu falei, meu irmão, dá teu telefone aí, quero mandar um WhatsApp para ti um dia aí, para ver como é que você tá. E eu saí do carro, meia-noite, era mais ou menos. E aí o cara, assim, ficou esperando, eu abri a porta, tá tudo bem aí, posso ir? Ele ficou esperando, assim, bem educado, e aí foi embora. E eu fiquei pensando, queridos, como a igreja seria se a gente fosse mais assim? Sabe, se a gente parasse de começar a colocar muro entre a gente ficar parando de ver dragão no evangelismo,
Sabe, a gente olha uma pessoa, meu Deus, a gente vê uma distância tão grande entre a gente falar de Jesus com uma pessoa. Eu estou me colocando como primeiro da fila, queridos. Deus tá mexendo comigo nesse negócio. Eu estou começando a pensar assim, umas ideias loucas para mim mesmo. Se não quiser fazer, não tem problema. Estou falando para mim mesmo. Deus está começando a falar comigo, eu estou compartilhando com o Zé lá. Eu acho que vai ter uns dias assim que eu não vou trabalhar, eu vou pegar Vou pegar assim, botar minha carteira no bolso só, meu celular no outro bolso e vou sair assim na cidade lá, nas ruas, evangelizando gente, chamando gente, orando com gente. Eu não sei, queridos, eu estou prestes a fazer isso, sabe? Porque eu vejo assim que o mundo está precisando tanto de Cristo e a gente põe tanta barreira para a gente evangelizar. A gente acha que evangelismo tem que ser aquele método assim, que aí na minha igreja, aí se a pessoa vir, a gente torce para que alguma coisa aconteça com ela. Não, queridos. Sabe, você pode levar a pessoa para sua casa, você pode compartilhar teu testemunho, você pode estar pegando um táxi, você pode evangelizar o cara do táxi, você pode estar na fila do banco, daí uma pessoa que puxa um assunto, você pode falar, ô meu irmão, mas como é que tá a tua vida aí? Aí você conta um testemunho, você fala, ô, posso te contar uma história da minha vida? Posso, cara, eu era depressivo, aí tu conta teu testemunho. Eu brigava com a minha mulher, aí tu conta teu testemunho. Eu era corintiano, tu conta teu testemunho. Você vai contando o que Deus fez na tua vida, aquilo que Deus ministrou, e aí você consegue colocar Jesus ali, a pessoa... Queridos, sabe uma coisa que eu descobri que está do nosso lado? Jesus. Jesus está do nosso lado. E sabe qual é a nossa vantagem? A palavra que a gente tem para compartilhar, ela não é uma teoria, ela é poder. A Bíblia diz que as palavras que ele falava eram espírito e eram vida. Em outras palavras, você não está vendendo Herbalife. Você não está vendendo Forever. Isso é teoria, você tem que fazer a cabeça da pessoa para vender. Nem estou dizendo que é ruim, com certeza deve ser muito bom. Não, ninguém se ofenda comigo, né? Mas a gente não tem que convencer, querido, porque quem convence é o Espírito Santo. Quando você abrir tua boca para começar a compartilhar teu testemunho, você começar a compartilhar o Evangelho, você não precisa ficar preocupado que você tem que convencer a pessoa, que você tem que dar os argumentos para que a mente dela, para que a psicologia dela, para que as lógicas dela se direcionem para Cristo, porque o próprio poder de Cristo está trabalhando em teu favor enquanto você abre tua boca para que o coração dela queime e ela começa a sentir que ela não sabe nem porquê, mas ela está sentindo que aquilo é verdade, que aquilo tem poder e que ela precisa daquilo. É o poder de Deus. A gente tem a palavra do Evangelho, a palavra, né, o Evangelho de Cristo, querido. Jesus falou, compartilhe o Evangelho, as boas novas da salvação, porque elas são poder para tirar aquele que está condenado do inferno. Queridos, a gente tem tanta vantagem. Então, eu estou falando demais, né? Eu preciso ser mais rápido. Mas evangelizar tem que ser parte da nossa vida. Mas assim, isso aqui é uma ordem cronológica. Quando você foi ganho para Jesus, pode passar para o próximo, Isa. A segunda coisa que acontece contigo, desculpa, pode voltar bem rapidinho. Volta ali, fazendo um favor, que eu esqueci de falar uma coisinha rápida, que só vou citar. Então, através do ganhar evangelismo, testemunho, relacionamento, a gente faz isso. A gente faz eventos também para ganhar pessoas para Jesus nessa igreja. Estamos querendo fazer de novo aquela noite campeira. Por que a gente faz noite campeira? Para comer pinhão? Também. Mas é principalmente para a gente trazer pessoa para conhecer Jesus. Tem célula, a célula é o nosso principal evento de evangelismo, acontece toda semana. E a gente tem como estilo de vida. Eu já vi que está na ordem errada, o próximo slide agora é o integrar. Vê se você acha para a gente aí. Aí depois é o cuidar, tá? Então agora é integrar. Agora o próximo passo, depois que você ganha para Jesus, você tem que se aprofundar nesse negócio. Então olha só, se uma pessoa entrou na tua célula, se uma pessoa veio pela igreja pela primeira vez, ela aceitou Jesus, a primeira coisa que a gente tem que fazer como igreja é abraçar essa pessoa, procurar ser amigo dela, fazer uma visita. A gente tem que entrar na vida da pessoa. Por quê? Porque a maioria das pessoas, querido, principalmente quando elas são bebezinho na fé, elas precisam de alguém que alimente, elas precisam de alguém que motive, elas precisam de alguém que seja amigo, que se importe com a pessoa. Porque se elas não encontrar isso aqui, elas vão embora. No primeiro desânimo, na primeira chuva dessa aqui, que bater no domingão, elas não vêm. Por quê? Porque elas não têm assim, aquela motivação ainda. Claro que nós aqui somos tudo dinossauro na fé, né? Então pode cair um tardalhado de chuva e nós viemos, porque nós estamos decididos, nós estamos com Cristo já. Mas às vezes quando a pessoa acabou de se converter, ela precisa que a gente ajude a integrar lá na igreja. O que é integrar na igreja? A gente integra a pessoa através de uma amizade profunda com ela, através da célula, através do trilho de crescimento, que eu já vou explicar para vocês o que é, através do envolvimento ministerial, através do acompanhamento pessoal. Envolvimento ministerial é você ser deixado usar por Deus dentro da igreja. Seja para cuidar de um som, seja para ministrar louvor no palco, seja para fazer o que for, mas você começa a deixar Deus te envolver ministerialmente. Daqui a pouco eu vou falar de alguns ministérios que nós temos na igreja, mas você começa a se envolver de uma forma mais plena na igreja local. E tem várias áreas que você pode se envolver, inclusive uma área que a gente vai apresentar que é novidade para você hoje. Então, a gente tem que se envolver, a gente tem que fazer as pessoas se envolver, e a gente também tem que ter um acompanhamento pessoal, que a gente chama de discipulado. A gente tem que ajudar as pessoas dentro da vida cristã
cristã, ensinando a palavra, ajudando no dia mal. Então isso é integrar. O próximo passo, que é o cuidar, pode colocar para mim aqui, Isa. Cuidar, queridos, fala mais da transformação do caráter, porque é uma coisa mais íntima. Então aqui, ó, discipulado, acompanhamento pessoal e crescimento espiritual. O que é cuidar? Vamos lá então, a pessoa ganha para Jesus, toma uma decisão por Cristo, ela começa a ser integrada na igreja, se aprofundar nas coisas de Deus e começa até a servir a Deus de alguma forma, mas aí tem um momento da vida dela, da caminhada cristã, que ela começa a cuidar de pessoas e também ser cuidada. O que seria isso? Seria você ter uma pessoa na sua vida pelo qual às vezes você abre teu coração, uma pessoa que quando as coisas não estão bem você liga, ela, uma pessoa que você pode visitar ela. É tão importante, queridos, que a gente tenha essa pessoa. Sabe, é muito importante que a gente seja acompanhado, que a gente seja cuidado. Eu sonho com o dia, assim, que pelo menos todas as pessoas que são membros da nossa igreja, elas podem dizer, cara, eu tenho uma pessoa que me ajuda na minha vida, eu tenho uma pessoa que me assiste quando eu preciso de oração. Esse é uns aos outros que nós precisamos crescer como igreja. E o último passo, queridos, é o multiplicar. Pode colocar para mim, Isa? Multiplicar fala quando você começa a deixar só de receber para você começar a oferecer algo. Ó, multiplicar seria a autoridade vem sobre a sua vida, a gente delega a autoridade, multiplicação da célula, muitos de vocês um dia vão poder ter uma célula. Fala do aumento de influência e de posicionamento ministerial. Queridos, veja bem, Jesus uma vez ele disse assim, eu não vim para essa terra para ser servido, eu vim para... E de repente depois ele falou assim, ó, da mesma forma que eu fui enviado, eu vos envio. Queridos, então em outras palavras, você também não está nessa terra para ser servido. Eu sei que a natureza do homem quer ser servido. A gente acha que a vida é restaurante. Às vezes a gente acha que a igreja também é restaurante. A gente senta e a gente está esperando o garçom chegar para orar com a gente, para ver qual é a nossa necessidade. E tudo bem, essa é a mentalidade da pessoa imatura, não tem problema. Eu nunca vi alguém chegar para um bebezinho e dizer assim, ô, vai trabalhar aí, sustento para casa. Nunca vi. Por quê? Porque ninguém espera de um bebê maturidade. Eu até achei, eu olho muito criança, né? Esse dia eu estava lá, em Lages, aí passou uma criança, sempre quando passa uma criança, primeiro dá uma mexidinha, né? Aí a criança olhou para mim assim, ó, fez uma cara brava, virou a cara. Aí eu pensei assim, cara, olha como é engraçado, né? Eu não me machuquei porque é uma criança que fez isso. Mas se fosse um adulto, eu ia me machucar. Por quê? Porque a gente não considera a atitude de uma pessoa imatura, não é verdade? Ou alguém aqui já se ofendeu com uma criança e virou a cara para ti? Uma criança de 3 anos olhou e virou a cara e você, ai, que dor no meu coração, começa a chorar, foi rejeitado. Ninguém faz isso. Porque ninguém espera de uma pessoa imatura uma atitude de pessoa madura, entendeu? Na igreja é assim. Se a pessoa se converteu hoje, semana passada, ninguém espera que a pessoa entre aqui dizendo quem precisa de oração, quem precisa de um abraço, quem está precisando de ajuda. Não! A gente quer que a pessoa entre aqui, sente e aproveite o culto, que ela receba de Deus, a gente quer abraçar ela, a gente quer receber ela, a gente quer dar na boca dela as coisas, a gente quer cuidar dela. Agora, se o camarada já está meio assim, da idade do Joãozinho, da Déia, do tio Marça, da tia Rose, da Jane, da Cirlei, do tio Erso, do Mano, da nossa ideia, assim, os homens velhos que já estão matriculados na palavra, já estão cheios do fogo do Espírito, quase não precisa andar mais de tanta unção, que já carrega, e de repente entra na igreja e fica dizendo assim, quem que vai me abraçar hoje? Quem que vai me visitar essa semana? Quem que vai me ligar para mim ir na cela? Porque se não ligar eu não vou. Quer é porque tem uma disfunção de maturidade. Então, à medida que a pessoa cresce, ela precisa começar a fazer esse shift aí. Então, o multiplicar, ele fala desse shift. Por quê? Porque a pessoa precisa entender que ela não é mais um cemitério que só arrecada. Ela precisa começar a ajudar, ela precisa começar a ministrar, ela precisa começar a se envolver nos ministérios, ela precisa começar a ajudar o líder da célula, ela precisa começar a orar dizendo, Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Onde é que o Senhor quer que eu me meta? Onde é que o Senhor quer que eu faça? Você tem que começar a fazer o que Deus pediu para você fazer. Porque com certeza Deus vai pedir para você fazer muita coisa. Tem fases, querido. Quem aqui é mais velho nessa igreja vê que teve um tempo que, com toda a misericórdia de Deus, total, Deus me usou para dirigir o louvor nessa igreja. Não tinha nem dom para isso. Mas eu não fiquei lá me perguntando, Senhor Jesus, é da tua vontade? Mexe essa cadeira se for. Não fiquei fazendo isso. Por quê? Porque eu vi uma necessidade na nossa igreja e eu falei, não sou mais capacitado. Aí tentei comprar uns pedalzinhos aí, para ver se ajudava. Não ajudou, né, tio? Mas eu tentei fazer o que eu podia. Uns pedalzinhos para ajudar na voz. Tem um que eu vi um vídeo, dizia que afinava a voz. Comprei. Mas aí depois eu descobri que ele ajudava um pouco. Mas não fazia milagre. Aí não teve jeito, amigo. O pedal só gastei dinheiro. Se alguém quiser comprar, eu estou vendendo.
Mas, querido, a gente tem que em algum momento dizer, Deus, o Senhor colocou alguma coisa em mim que eu posso fazer na minha igreja? Aí você pode entrar aqui e dizer, será que não tem ninguém que está precisando de oração aqui? Será que eu não posso visitar alguém nessa semana? Porque isso que é ser igreja, gente. A gente só vai conseguir ser a igreja que Jesus quer que a gente seja se a gente despertar. Ô Jesus, por exemplo, Casa de Paz. A cada 15 dias a gente está reunindo o pessoal, o semeador da paz, para a gente conversar. Um dia eles vão estar aqui contando o testemunho deles para vocês. Vocês vão ver que coisa linda, queridos, que Deus está fazendo. Todos eles dizendo assim, gente, que projeto é esse? Que coisa é essa? Que coisa boa. Meu Deus, entrar na casa das pessoas, compartilhar o evangelho. Por quê, queridos? Porque quando... hoje eu falei ainda para um homem lá no Encontro com Deus, os planos de Deus parecem ser loucura até começar a dar certo. Quando Deus te fala para você fazer uma coisa, às vezes no início parece loucura. Entrar na casa das pessoas, casa de paz. Ih, rapaz, eu acho que isso aí é meio estranho, eu acho que isso aí... Aí você se lança em fé, né? Vamos lá, vamos obedecer essa loucura. Vamos lá, você nem vai muito assim confiante, você vai. De repente você vai na primeira, tu vê, dá certo, aí não é mais loucura, aí é sabedoria. A Bíblia diz isso, que Deus faz as coisas loucas do mundo sábias. Para quê? Para que Deus mesmo ele possa envergonhar a sabedoria humana. Então, Deus ele vai mandar você fazer umas loucuras, mas quando o plano começa a dar certo, aquele que era chamado de louco começa a ser chamado de sábio. Está cheio de história assim na Bíblia, cheio. Davi, quando ele resolve enfrentar Golias, primeiro chamaram ele de louco. Quando Golias caiu, ninguém chamou ele de louco. Tem tanta história assim na Bíblia, gente. Quando Abraão chegou e falou assim, eu vou ter um filho contigo, mulher. A mulher olhou e falou assim, ei, meu filho, mas faz tempo que eu não vejo essa pipa subir, aí, meu filho, como é que você vai ter filho comigo? Ele falou, você está rindo na minha cara? Mas eu vou ter um filho contigo, mulher. E eu sei que o processo não foi tão fácil. Mas depois que ele teve o filho lá, Isaac, de repente eu imagino as pessoas, ele passando com o filho lá dos outros. Assim. Velho, assim, quase caindo nos pedaços, mas estava com o filho. Por quê? Porque quando Deus te dá uma ideia, para muitos vai soar como loucura, até que comece a dar certo. Porque a hora que começar a dar certo, ninguém mais vai levantar nada contra você. Vem mais coisa na cabeça, eu não consigo parar de falar. E Noé? O bicho começa a construir uma arca quando não chovia fazia anos, meus irmãos. Todo mundo passava, é uma história louca da Bíblia, né? Todo mundo passava lá e dizia, ô Noé, e aí, meu irmão? E olhava assim, cadê a chuva, Noé? Né? E Noé lá, fazendo a arca. Quantos anos? Quem lê bastante a Bíblia aí? 90, né? Foi 90? Eu acho que foi 90, posso estar errado. Imagina, queridos, um homem ficar tanto tempo num projeto louco, mas não era mais loucura quando começou a chover. Quando a Bíblia diz que os céus se abriram. Gente, foi a maior chuva que eu acredito que esse planeta já viu. Porque tem até uma ciência lá que fala que existia uma camada de gás que circundava a Terra, que quando a Bíblia diz que os céus se abriram, foi essa camada de gás que entrou na Terra em forma de chuva e que inundou a Terra inteira. Eu concordo, porque para inundar a Terra inteira é chuva. Essa chuva que a gente vê enchendo os rios nossos aí já foi chuva, né? Imagine uma que você não consegue ver um morro mais. Então foi um negócio meio nervoso. Mas quando começou a chover não era mais loucura. Por isso, queridos, sabe, às vezes Deus vai levar a gente a fazer coisas para a gente multiplicar aquilo que está dentro de nós, que parece loucura. Mas quando começa a dar certo, não é mais. Casa de Paz foi um desses projetos que a gente quer fazer, talvez o ano que vem de novo. Mas eu tenho certeza que a gente vai ter... Esse ano a gente teve 11 casas abertas. Eu tenho certeza que o ano que vem a gente vai passar de 20. Por quê? Porque eu creio, queridos, que Deus ele vai fazendo as suas coisas dentro do nosso coração e Ele vai trazendo dentro de nós essa autoridade e sua ousadia. Bom, vamos continuar aqui, queridos, porque desculpa estar falando assim que nem uma metralhadora, mas é porque eu não quero que você vá embora tarde e eu tenho bastante coisa para falar ainda, então por isso que eu estou falando babá. Mas vamos lá, vamos seguir aqui, no próximo slide que você tem. Então, ó, essa frase aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, porque está pequenininho, né? Mas ela descreve a visão da nossa igreja. Quer ver? Presta atenção. A visão de nossa igreja é levar Jesus para as pessoas. O que é isso? Ganhar, né? De uma forma alegre e viva, fazendo-a se envolver na igreja local. Alegre e viva, fazendo-a se envolver. O que seria se envolver? Integrar. Na igreja local, ajudando cada uma a cumprir todo o propósito. O que seria isso? Multiplicar, é uma pegadinha do malandro aqui, não é o terceiro ou o quarto, porque o propósito de Deus para nossas vidas é o multiplicar de Deus em nós.
de Deus para ela nessa terra através da transformação do caráter. O que é a transformação do caráter na nossa visão? O cuidar. A gente ajuda uns aos outros na transformação do caráter. Tem coisas que eu não estou vendo que o Jader tem que me falar. Várias vezes eu não vi coisas na minha vida, alguém teve que olhar nos meus olhos e dizer, Lucas, tu está errado nisso, você tem que mudar naquilo. Né? Então, parte da transformação do caráter de Deus nas nossas vidas vai ser através de outras pessoas. Então, agora eu vou ler essa frase sem parar, tá? Para ficar bonita. Olha só. A visão de nossa igreja é levar Jesus para as pessoas de uma forma alegre e viva, fazendo-as se envolver na igreja local, ajudando cada uma a cumprir todo o propósito de Deus para ela nessa terra, através da transformação do caráter em direção ao de Jesus. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui não é um propósito específico da comunidade cristã Otacílio Costa, mas nós materializamos a visão bíblica de Deus para as nossas vidas através desses princípios. Amém? Bom, seguindo aqui, queridos, a gente vai continuar falando de mais alguma coisa importante. Isso aqui é muito importante, queridos, que aqui vai vir novidade. O que é o trilho de crescimento? O trilho de crescimento digamos assim, é o crescimento cronológico que cada membro da nossa igreja deve ter. Quais são os passos que a pessoa deve ter? Por exemplo, Lucas, eu me converti na igreja, agora o que eu tenho que fazer? Ou você trouxe uma pessoa para Jesus, e agora o que eu tenho que falar para essa pessoa fazer? Como que ela cresce espiritualmente? O que a igreja oferece? Qual é o trilho de crescimento? Vamos lá, pode passar o próximo slide. Aqui, queridos, vai vir uma porta. Ó. A porta simboliza a decisão. E a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 3, se não me engano, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e serei com ele. Está falando da decisão de receber Jesus. A Bíblia também diz assim, Jesus falou, eis que estreita é a porta e também pequeno é o caminho que conduz à salvação. Porta fala de decisão, caminho fala de processo. Mas você precisa tomar uma decisão para você começar o caminho. Eu creio que todos vocês que estão aqui nessa noite, você já passou pela porta, você disse, Jesus, é tu, Senhor da minha vida, o único, suficiente Salvador, é você. Isso é passar pela porta. Bom, depois que uma pessoa se converte, qual é o desejo que nós, como igreja, temos que a primeira pessoa, a primeira coisa que essa pessoa precisa entrar? É onde? Na célula. A gente quer que a pessoa faça parte de uma célula, que ela encontre uma célula, um grupo de pessoas que vai ajudá-la a viver a vida cristã, que vai compartilhar a palavra, que vai ajudar nas lutas, que vai ter comunhão, que vai poder compartilhar da palavra, que vai poder orar com ela, que vai poder ser pessoal, que vai poder entrar nas necessidades, que vai poder crescer em comunhão, que vai poder crescer uns aos outros. Essa pessoa também dentro da célula, ela vai ter a oportunidade de crescer ministerialmente, porque ela vai começar a orar com as pessoas. Um dia ela vai ter a oportunidade até talvez de compartilhar um pouco da palavra, e à medida que ela vai crescendo e que ela vai desejando isso, dentro da célula, tudo vai acontecer. A célula é o mais importante, o organismo que realmente faz a coisa acontecer. Mas, depois que a pessoa está numa célula, a gente tem a nossa escola de crescimento, que, inclusive, ela vai voltar daqui a algumas semanas. A gente vai começar nessa semana a fazer aí o nosso cronograma para a nossa escola e ela vai voltar daqui a algumas semanas. Bom, quando a pessoa está na escola de crescimento, a gente deseja que, de acordo com a cronologia de agenda da igreja, ela participe de duas coisas, que é o encontro com Deus e que ela seja batizada. Encontro com Deus é esse evento que a maioria de vocês já foi, que é muito bom, não é? Não é um marco na nossa vida, esse negócio de encontro com Deus? É muito bom. Então é importante a gente participar desse evento, porque não porque Jesus mandou, nossa, 1 Tessalonicenses 2, participarás de um evento da igreja, chamado encontro. Não tem isso. Mas o encontro com Deus é um evento onde você é profundamente ministrado, então é importante ir. E o batismo nas águas é o princípio do batismo, que eu tenho certeza que vocês conhecem, né? A Bíblia fala de forma muito intensa. Quem crer e for batizado será salvo. Até Jesus foi batizado. Então, o batismo é uma coisa importante. A gente tem 2 batismos por ano. Às vezes, quando tem mais gente, a gente tem 3. Mas, dentro da cronologia, tendo um batismo, se você não batizou ainda, se taca lá. Tem gente que, às vezes, se converte com tanta vontade de se batizar que vai se jogando debaixo assim das torneiras. Mas, quando a gente tem o Jesus no coração, é isso que a gente quer mesmo. Eu quero ser batizado. O batismo é o símbolo da nova vida. Você está morrendo para o velho homem, você está nascendo para o novo homem. Ah, coisa mais linda. Né? Você está dizendo, é Cristo que vive em mim, o velho homem já passou, agora Jesus é que reina na minha vida. Esse é o símbolo do batismo. Então você precisa ser batizado. Não porque eu estou brigando, estou falando assim, se a pessoa quer, né, andar na vida. Então, agora continua aqui. Ó. Agora vem novidade, tá? Aqui vem novidade. Não vai começar essa semana ainda, mas vem novidade. Nós estamos abrindo, queridos, na nossa igreja, 2 coisas. Antes vocês já conheciam o RL. O RL é a reunião de líderes de célula da nossa igreja. Nós vamos abrir um novo grupo na nossa igreja agora, que se chama LT, Líderes em Treinamento. Bom, você sabe que o nosso RL funciona toda quinta-feira, das 8 às 9. 7 às 8, desculpa, 8 às 9 é lá em Lages. Eu bagunço. Das 7 às 8. A gente vai folgar
para a gente criar um novo grupo na igreja. O RL ele vai passar a ser quinzenal. Então o RL ele não vai mais ser semanal, o RL vai ser quinzenal, ou seja, uma semana sim, outra semana não. Então isso vai ser tanto para o LT quanto para o RL. Lucas, o que é o LT? Queridos, LT chama Líderes em Treinamento. Nessa reunião aqui, nós vamos cadastrar pessoas que quiserem na nossa igreja participar, porque a gente vai ter uma lista de inscritos. No LT, queridos, a gente vai ministrar princípios de ousadia, a gente vai trazer ferramentas da vida cristã, ferramentas ministeriais, vai trazer capacitação ministerial, a gente vai formar realmente pessoas que possam estar fazendo influência na nossa sociedade, dentro da nossa igreja. A gente vai fazer isso dentro do LT, também a cada 15 dias. Então, uma semana é LT, na outra é RL. O RL é a nossa reunião de líderes de célula, então a gente vai tratar mais de fortalecer os nossos líderes de célula, as pessoas que já estão liderando uma célula, nós vamos nos reunir com elas para a gente trazer fortalecimento, para a gente trazer ferramentas também para a célula, para a gente orar, para a gente trazer fortalecimento, entendeu? Então, vai ser uma semana LT, na outra semana RL. O meu desejo, queridos, é que todos vocês, claro que eu falo com todo carinho, mas todos vocês que dizem assim, Lucas, eu quero crescer ministerialmente, quero crescer na minha célula, eu sonho talvez um dia também abrir uma célula, faça parte do LT. Ele vai começar daqui a algumas semanas também. Vai ser a cada 15 dias, a gente tem tentado folgar o máximo possível a agenda da igreja para que a gente não sobrecarregue você, mas tem uma hora que a gente precisa estar junto e se reunir, senão as coisas não andam. Então, a gente vai ter o LT, que vai ser uma reunião poderosa, e a gente vai ter o RL, que também vai ser uma reunião igualmente poderosa. Então, você pode, mesmo que você não seja líder de célula, principalmente, você pode participar do LT. Os líderes de célula vão participar do RL. Se você é líder de célula, você diz, Lucas, posso vir no LT? Posso. Se você não é líder de célula, você diz, Lucas, posso vir no RL? Pode. Mas aquilo que a gente pede, assim, que você faça com compromisso, é aquilo que você precisa fazer. Por exemplo, os líderes de célula, se eles puderem vir nos dois, aí é uma decisão dela, mas o que ela precisa vir é um RL. E assim, consequência também o LT, se você é líder de célula, você não precisa vir no LT. Mas se você não é líder de célula, venha no LT, para que você seja edificado. O propósito do LT, queridos, não é que você abra uma célula. Não é que assim, todo mundo vai abrir célula. Não é isso. O propósito do LT é capacitação ministerial, é empoderamento do Espírito sobre a sua vida, é ferramentas de Deus para você viver a vida cristã de uma forma mais ousada, mais vigente. Agora, se um dia Deus vai colocar no teu coração para você abrir uma célula, aí já é outra história. E com certeza a gente também vai poder te capacitar nessa reunião. Mas não liga uma coisa com a outra. Não acha assim que é uma obrigação que está sendo colocada. Não. Mas é uma reunião para você ser edificado. E nós vamos criar grupos na igreja para isso. O grupo de líderes de célula já é bem definido, mas a gente quer começar a cadastrar pessoas no LT para que, inclusive, a gente possa fazer um tipo de acompanhamento presencial dessas pessoas. Acompanhamento presencial no sentido assim, se tem uma pessoa que está faltando muito, a gente vai procurar saber se a pessoa está com problema, se a pessoa precisa de ajuda. Às vezes, é através disso que, às vezes, a gente, por exemplo, eu como assim, pastor da igreja, né? Eu daqui da frente eu vejo todo mundo, né? Então eu sei as pessoas que estão faltando na igreja. Eu chego em casa, eu fico coçando a cabeça, cara, aquele lá não vem faz 3 semanas. Aí eu mando um WhatsApp pro cara, sabe? É importante a gente conseguir ter esse tipo, não é controle, mas esse cuidado. Não é controle, é cuidado mesmo. Porque quando a pessoa ela passa a falhar muito, é porque a gente sabe que Satanás talvez esteja tentando agarrar. Talvez não, talvez a pessoa só teve uma série aí de eventos cronológico na vida dela que impediram ela de vir, mas às vezes não. Às vezes ela está precisando que alguém corra lá e abrace e ajude, né? Então, esse é o nosso trilho de crescimento. E aqui o último é a multiplicação da célula, porque a visão da nossa igreja, tendo como base, como foco, como coração a célula, o maior desejo que a gente tem também é que as nossas células cresçam e multipliquem. Por que isso, Lucas? Porque quanto mais pessoas tiverem no reino de Deus, menos estão no inferno. O cálculo é mais matemático que isso, é impossível. Uma vez perguntaram para um pastor que ele tem a igreja dele bem organizada, assim, cheio de estatística e coisa, e ele era muito criticado, porque as pessoas achavam, nossa, você trata da tua igreja como se fosse uma empresa, não sei o quê. E ele falou assim, meu amigo, eu só tenho essa estatística na minha igreja porque eu aprendi uma coisa. Quando aumenta um número aqui, é porque diminui o número lá. Então, quanto mais pessoa tiver aqui dentro, quanto mais crescer esse númerozinho aqui que eu conto toda semana, é porque menos a gente está do outro lado. Menos a gente está indo para o inferno, menos a gente está sendo desossado pelo capeta. Então, eu achei interessante. Bom, vamos seguir. Agora vai vir mais um slide que diz assim, o que eu preciso, por exemplo, isso aqui é uma pergunta que é importante todo membro da igreja saber.
Lucas, então beleza, eu tenho desejo no meu coração de ganhar pessoas para Jesus, de um dia ter minha célula. O que eu preciso para um dia abrir minha célula? Isso aqui está claro respondido no próximo slide. São só 3 coisas. Olha só. Primeiro, ganhar 3 pessoas para Jesus. Por quê? Porque quando você abre uma célula e você não tem a experiência do evangelismo, é bem provável que a sua célula ela tenha problema de pessoas virem. Eu sei pela minha vida, eu tinha muita dificuldade de evangelizar, influenciar pessoas. Muito, gente, muito. Não estou exagerando, era demais. Então eu tive que me permitir que Deus fizesse coisas na minha vida, inclusive que mudavam a minha personalidade, que confrontavam a minha personalidade, porque a minha personalidade é melancólica, né? Por mais que não pareça, quando eu estou pregando assim, estruquinado, mas a minha personalidade é melancolia. Eu só gosto de ficar sozinho, gosto de sentar sozinho, gosto de conversar comigo mesmo, amo ir no cinema sozinho. Não gosto de ir no cinema com gente, não gosto de comentarista quando estou vendo filme. Sabe, o sanguíneo já não. Olha lá o cabelo da pessoa, você viu? Não quero ver, eu quero ver o filme. Então, o melancólico, ele tem uma personalidade muito para dentro, e assim é a minha personalidade, né? O Espírito Santo de Deus, ele vem dar o domínio próprio, inclusive sobre a personalidade. Por isso que a gente não pode, né, a gente respeita a personalidade, mas a gente não pode colocar a nossa personalidade como desculpa para não fazer a vontade de Deus. Por exemplo, Deus, quando ele falou para mim que ia ser um pregador, a primeira coisa eu lembro que eu falei para ele, eu falei assim, homem, eu cuidava do retro na época. Retroprojetor. Você sabe o que é retroprojetor? É um negócio que acende uma luz, você coloca um plásticozinho assim que escrevia a caneta mesmo. Às vezes tinha que trocar as lâmpadas, tinha que pegar com guardanapo. Tinha toda a técnica lá. E eu cuidava do retro na igreja. E aí eu lembro que eu cuidava do retro e Deus falou, vou fazer de você um pregador. Eu falei, Deus, time que está ganhando não se mexe. Estou cuidando tão bem do retro. Está sendo uma bênção naquele retro. Fico quietinho na minha, estou fazendo minha parte, não estou incomodando ninguém. Troco a música rápido, faço... Porque tinha a técnica do retro. Você tinha que ir com papel fazer as bordas, para ficar bem quadradinho, certinho, senão ficava feio, tudo torto. E eu tinha as técnicas tudo do retro, sabia trocar lâmpada, era uma beleza, sabia limpar com álcool as coisas. E Deus falou, eu vou te usar como pregador. Ah, eu não queria. Eu falava errado da época, vocês conhecem meu testemunho do R? Que eu falava pirriquito, verrinha. Eu não conseguia falar o R. Hoje sai assim, bate na trave e entra. Mas na época batia e saía, né? E aí, queridos, eu não queria falar. Eu dizia, Senhor, mas vão rir da minha cara, não vai dar certo. O Senhor sabe que nunca deu certo. Minha palavra, eu achava que, como eu tinha muito complexo de inferioridade, eu achava que minha palavra não tinha importância. Quando eu estava em grupo de pessoas assim, todo mundo falava, eu não falava. Mas não é porque eu não tinha o que contribuir. É porque eu achava que eu ia falar e as pessoas não iam dar crédito porque eu falava. Daí, às vezes, quando eu queria assim, tentar vencer esse meu complexo de inferioridade, até do jeito errado, eu tentava assim, pesquisar piada. Mais quando tinha menina bonita perto. Aí eu tentava assim falar uma piada para as pessoas rirem. Aí eu falava a piada, quando ria, era como um alívio na minha alma. Assim, estou sendo aceito. Estão rindo da minha piada. Gente sem Jesus é triste, né? A gente faz de tudo para ser aceito de algum jeito, né? Mas era assim que eu era, um camarada velho que eu olhava a personalidade e dizia, não vou, de jeito maneira. Estou no retro aqui, já estou bem. Mas Jesus falou. A gente olha na Bíblia e só vê gente assim. Deus pega Davi, que estava lá escondido, cuidando das ovelhinhas, e ele fala, você vai ser rei, meu filho. Deus pega gente assim, que ninguém dá nada. Sabia que Moisés era gago? Uma das coisas que eu mais gosto na Bíblia é Moisés. Me identifico, né? Então, Moisés era gago, por isso que ele falou lá no quarto argumento para negar fogo, para chamar de Deus, ele diz, chama quem tu há de chamar, chama o tio Davis. Aí, Deus olha para ele e diz assim, eu sei que você acha que o teu irmão é mais inteligente, mais poderoso, fala melhor que você. Mas eu chamei de você, meu filho. Eu vou usar o teu irmão para ser teu porta-voz. Você sabia que Moisés ele tinha um irmão que falava por ele? Porque Moisés não ia conseguir falar. Essas coisas que a gente lê na Bíblia, Moisés falou tudo gaguejando. Estou exagerando, né? Mas podia ser assim, vamos, povo. Vamos sair, vamos vazar, valeu, vamos. Mas quem era o porta-voz de Moisés era o seu irmão. Mas quem que Deus usou? Moisés. No filme não aparece que ele é gago, né? No filme aparece Moisés bonitão, aquela barbinha feitinha, falando uma eloquência. Mas ele era tudo gago, tudo problemático. E Deus falou, é tu mesmo, meu filho. É lindo quando Deus faz algo. Mas eu lembro, eu tinha tanta dificuldade. Então, por isso que é importante você começar a ganhar pessoas para Jesus. Porque isso vai desinibir você, vai ajudar você. Estar no trilho de crescimento, não importa em que momento, daquele trilho que eu apresentei. E participar das 3 principais reuniões. Se você pergunta assim, Lucas, eu sou membro dessa igreja, eu quero saber o que é importante aqui. Vou te explicar agora. 3 coisas só são importantes nessa igreja você participar. Só 3. A célula, o culto de celebração que você está agora e o RL ou o LT. Só.
Falei ou porque você vai em um dos dois, não precisa ir nos dois. Então, se você se perguntar como membro dessa igreja, Lucas, eu quero saber o que é mais importante. São essas 3 coisas somente. O resto é opcional, você vai se você quer, se Deus mandou e se a gente está precisando. Mas o resto é aquilo que nós devemos fazer, queridos. Como uma igreja unida, nós devemos participar. Por mais que às vezes seja um sacrifício. Nosso culto de celebração todo domingo, nossa célula, que é no dia que você sabe que é a sua célula, e o nosso LT ou RL, que acontece a cada 15 dias, uma reunião de 1 hora na quinta-feira. Bom, a apresentação da visão da igreja ela praticamente acabou. O que eu vou apresentar agora para vocês são algumas áreas de ministério que nós temos e também eu quero apresentar uma coisa nova que nós queremos começar a fazer na nossa igreja há algumas semanas. Eu não sei como é que está organizado lá, mas coloca o próximo slide que eu vou me virando. Joga a próxima coisa. Bom, então agora eu vou apresentar as redes que nós temos na nossa igreja. Nós temos a rede de casais, que ela tem feito eventos bem esporádicos, mas esses eventos eles vislumbram a intenção de fortalecer a família e fortalecer os relacionamentos. Então nós temos a rede de casais, eu acredito que em breve nós vamos ter mais uma. Qual é a próxima rede que nós temos? Vai lá. Nós temos a rede de homens, que também de forma bem esporádica, e a cada 3, 4 meses a gente faz eventos, a gente quer, à medida que a igreja vai crescendo, se reunir mais. E a gente tem tentado ter sabedoria, às vezes a gente tem, às vezes não, mas a gente tem tentado ter sabedoria para coordenar a agenda da nossa igreja de uma forma que não assim sobrecarregue ninguém. Mas a gente tem a nossa rede de homens, pode seguir. A próxima rede que nós temos é a rede de mulheres. Elas se reúnem para falar dos mistérios assim indesvendáveis pelo homem. Então elas se reúnem assim para conseguir se ajudar, se falar. Os homens também, né? Quando se reúnem é uma coisa muito estranha. Mas tem a rede de homem, tem a rede de mulher, estou brincando, né? Mas tem a rede para fortalecer o homem, para fortalecer a mulher. O que mais que a gente tem? A gente tem a rede de jovens, que a gente chama de Lighthouse, que a gente está reformulando, inclusive daqui a pouco eu vou dar mais uma notícia para vocês. Então nós temos a Lighthouse, que é a nossa rede de jovens, e nós também temos a nossa rede de crianças, que acontece simultaneamente com o culto liderado pela nossa querida Cris. Então, enquanto você está sendo ministrado aqui, as crianças estão sendo ministradas ali. Tem também nossa rede infantil, né, que é para ministrar as crianças. Essas são as redes da nossa igreja. Bom, eu acho que agora você vai entrar na parte ministerial, né? Eu só vou citar para vocês, tá, Cris? Tá bom. Já que a gente está nos voluntários, então... Isso aqui é a novidade, queridos. E dentre algumas semanas, eu estou sonhando com isso já faz um bom tempo, desde o início do ano. Deus falou muito para mim, queridos, que nossa igreja ela tem que ser diferente. Não diferente das outras igrejas, eu estou falando diferente no sentido de as pessoas sentirem que ela é diferente, mas não diferente porque a gente tem pouca autoestima e a gente quer fazer uma tatuagem na testa. Não. O que eu creio é que Deus ele quer que a gente seja diferente na forma de amar e receber as pessoas. E pensando nisso, nós vamos criar na nossa igreja um grupo que vai chamar voluntários. Ele não tem a ver com o ministério. Ele não tem nada a ver com o ministério, não é a área ministerial. Você não precisa orar para fazer parte. Senhor, eu tenho dom, não precisa nada disso. Isso é só servir na casa de Deus. É o entendimento de você entender que existe a necessidade de servir. Como é que vai ser? Vou apresentar para vocês. Nós vamos ter pessoas que elas vão ter esses coletinhos aqui, a gente já comprou os coletinhos, já comprou os bastão, já comprou até cone. Eu vou pedir até para a prefeitura para a gente tacar cone e bandeira ali todo domingo para a gente parar. Os carros não vão parar, mas pelo menos eles vão ter que diminuir a velocidade, vão ver nossas bandeiras ali, que vai estar acontecendo evento na igreja. E vão ter a pessoa do estacionamento. Essas pessoas vão ajudar, claro que o estacionamento é a rua, mas elas vão ajudar as pessoas de alguma forma. Se estiver chovendo, elas vão ter guarda-sol para ir buscar as pessoas. E se elas estiverem vindo pela primeira vez, pode colocar o próximo slide, essas pessoas do estacionamento, elas vão entregar esse cartão aqui para elas. Ó. A parte branca ela vai ser destacável e a parte de cima ela tem uma mensagem bem legal. Aí tem o Seja Bem-vindo, que aqui é uma felicitação para a pessoa, para ela ser bem-vinda mesmo. Como que ela pode se envolver na igreja, está falando basicamente de ministério dos voluntários da célula. E aqui embaixo tem um cartão de conexão, que a pessoa ela pode preencher, e ela preenchendo e destacando essa parte branca, ela depois pode ir lá no balcão de informações e trocar por um presente. Então a gente vai dar um CD para ela, bem bonito, do Ministério Revolução, vai dar um cartãozinho, vai dar talvez um chocolatinho, alguma coisa, um presentinho para ela trocar esse cartão por aquele presente. E aí, através desse cartão, é que a gente vai poder gerenciar as pessoas que estão vindo pela primeira vez na igreja, a gente vai poder entrar em contato, que a gente vai poder levar para a célula. Aqui no cartão também, eu sei que talvez vocês não consigam ver de longe, mas aqui a pessoa vai poder dizer, porque ela vai entregar isso no final do culto, sabe? Não é no início. Então ela vai poder dizer se ela entregou a vida para Jesus naquele dia, se ela está pela primeira vez, ela vai poder também dizer se ela está
interessada em participar da equipe de voluntários ou de uma célula, ou se ela está querendo aprender mais sobre o batismo. Ao ela entregar essa partezinha lá, a pessoa que veio pela primeira vez, né, queridos? Então ela vai poder trocar por um presente lá no balcão de informações e a gente vai poder ter esse dado para ajudar essa pessoa, para poder ir atrás dela e tudo mais. Bom, continuando, eu estou só no estacionamento, né? Passo para o próximo. Depois do estacionamento tem a porta. Essa aqui é a porta lá de Lares, que o rapaz que fez essa apresentação para mim era lá de Lares. Mas a nossa porta aqui, a gente vai ter pessoas na porta. Eu sei que hoje a gente está acostumado a ter uma, duas, mas o meu sonho, né, enquanto, claro que se a gente tiver gente para isso, é ter umas 6, 7 pessoas lá. Porque, queridos, o sonho que nós temos para essa igreja é que a pessoa ela fique realmente assustada com o tanto que a gente demonstrou amor para ela. Esse é o propósito, esse é o objetivo. Vai captando a visão. Eu sei que você pode achar demais, mas esse é o propósito mesmo. Se você achar que é demais, eu consegui chegar no propósito. Porque o meu sonho, queridos, é que uma pessoa que visite a nossa igreja pela primeira vez, ela saia daqui assim, ó. Meu Deus, cara, nunca fui tratado assim em nenhum outro lugar na minha vida. Sabe, esse é o propósito, é aí que a gente quer chegar. Eu sei que vai custar um pouquinho, mas é aí que nós queremos chegar. A gente quer abraçar os alemães velhos que vêm aqui e vão sofrer. É porque a gente quer abraçar, a gente, sabe, você vai sair com 10 tipos de perfume. Assim, embora para casa. Porque nós queremos tratar bem as pessoas, nós queremos dizer, cara, que bom que você veio, que bom que você... A gente vai mandar fazer placa, seja bem-vindo, que bom que você veio, esse é o lugar para você estar, essa é a sua família. A gente vai receber as pessoas com placa. A gente quer botar ânimo na igreja, a gente quer fazer a coisa andar. Isso aqui não é ministério, queridos. Para de pensar em ministério, isso aqui é servir na casa de Deus. Isso aqui é entender que a coisa mais importante que a gente tem como igreja é tirar as pessoas do inferno. Sabe? Eu fico pensando assim, cada pessoa que entra aqui pela primeira vez, às vezes eu penso, será que essa pessoa não é a resposta de orar uma mãe aí que está orando faz 10 anos para o cara vir? Será que isso aí não é a resposta de uma esposa que está orando faz 5 anos para o cara vir? E aí eu fico pensando assim, ó, às vezes a pessoa, tem várias pessoas, talvez esse é o teu testemunho, tem várias pessoas que vêm na igreja dizendo assim, ó, eu vou uma vez. E se Deus não falar comigo, eu não volto nunca mais. Eu já vi várias pessoas dar esse testemunho. Depois dizendo assim, ó, gente, eu vim uma vez só, e de repente Deus me pegou. Queridos, quem sabe aquela pessoa que vai nos visitar domingo que vem, ela não está falando isso. Sabe qual é a minha visão como líder dessa igreja? Eu quero que cada pessoa que está entrando aqui pela primeira vez, ela tenha a melhor experiência possível. Não só com Deus, mas também conosco. Porque quando eu leio a Bíblia diz que as pessoas vão crer no Deus que está em nós pela forma que a gente trata elas. Amém? Testifica no coração de vocês, queridos? Eu creio, assim, eu sei que a gente não tem tanta gente assim hoje, mas à medida que a gente for tendo gente, o meu sonho é que a gente, assim, que toda a igreja se envolva nisso. Sabe por quê? Porque a gente quer receber as pessoas, principalmente a pessoa que vem pela primeira vez. Claro que o culto é para todo mundo, mas o nosso foco tem que estar na pessoa que está vindo pela primeira vez. Por quê? Porque ela precisa de Jesus, ela precisa do Evangelho, ela precisa ser tocada pelo Senhor. O Espírito Santo vai estar aqui para ministrar todo mundo, queridos, mas a gente precisa ter uma atenção especial para essas pessoas. O próximo são os anfitriões. Os anfitriões são aqueles que vão ficar aqui dentro do salão, na porta do salão, para talvez colocar as pessoas no lugar, principalmente depois que o culto já começou, se a pessoa chega atrasada, para conseguir um lugarzinho para a pessoa. Essas são as pessoas que, se encheu, elas vão pegar mais cadeiras. Inclusive, essas são as pessoas que vão botar ordem na casa. Sabe, se tem alguém que está fazendo barulho, está precisando de uma reimpressãozinha. Por quê, queridos? Porque o nosso propósito como igreja é minimizar todas as distrações que vão fazer você se perder daquilo que Deus quer te falar. Entendeu? Então, eu não estou dizendo que a gente vai ser regra no sargentão. Não, não é isso. Mas o nosso propósito é ter um ambiente favorável para que a ministração aconteça, para que a pessoa ouça. Então, poxa, se tem acontecendo administração aqui, tem um camarada que pega uma cadeira, senta lá para trás, quase com as costas na parede, fica conversando, o pessoal vai chegar ali com carinho, ô meu queridão, uma piscadinha, o cara já entendeu. Isso é bom, porque isso traz ordem para a igreja. Isso ajuda a gente a ter um ambiente legal, um ambiente gostoso, um ambiente onde a gente sabe que a gente também tem limites, tem regras, para que o ambiente seja bom, para que o ambiente seja legal. Todas essas pessoas que eu estou falando, elas vão ter a camiseta da igreja, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês ali, elas vão estar identificadas. A gente quer trazer excelência para dentro da igreja. O último grupo é o balcão de informações, que vai ficar ali onde você conhece, que é o nosso balcão, que elas vão ficar ali para receber os cartões de visitantes, vão ficar ali para dar informações sobre os eventos, fazer inscrições, e talvez depois a gente consiga até ter uma lojinha lá, se a pessoa quer comprar alguma coisinha, um CDzinho. É o sonho que o dia também que a gente vai conseguir fazer a nossa cozinha, né? Para a gente poder, às vezes, terminar o culto, poder comer um negocinho lá, ter comunhão, ou até poder fazer um almoço ali. Um dia a gente vai ter dinheiro para fazer a nossa cozinha, mas
Esse aqui é o balcão de informações. Então, o grupo de voluntários, ele vislumbra esses 4 momentos: estacionamento, porta, anfitrião e balcão de informações. A gente está planejando essa mudança da nossa igreja, ela vai acontecer daqui a algumas semanas, a gente já está comprando, está mandando fazer camiseta, já compramos cone, estamos mandando fazer os wind flag, aquelas que ficam assim na frente do lugar, porque a gente quer trazer excelência para dentro da igreja, a gente quer movimentar a igreja. E à medida que nós tivermos pessoas envolvidas, a gente vai poder crescer com o projeto. Bom, queridos, agora a última coisa que eu quero fazer hoje à noite é fazer uma leve a apresentação dos ministérios. Talvez eu apresente ministério que a gente não tem ainda, mas é porque essa apresentação também, a pessoa que fez, ela colocou alguns ministérios que estão em ação lá em Lages também, mas mesmo assim, se eu passar algum aqui que não tem, eu vou passar reto, tá? Então, coloca para mim, fazendo um favor, Isa, no resto que você deve ter aí, que eu só vou citar os ministérios que você pode, inclusive, se envolver dentro da igreja. Em breve a gente vai ter o de dança. O Joãozinho pediu para a gente muito esse. Aí eu falei para ele, não, Joãozinho, fique tranquilo que em breve a gente vai ter esse ministério aí. Aí, fique tranquilo, Joãozinho. Mas em breve nós vamos ter um ministério de dança, que vai ministrar dança. O que mais que você tem aí para nós, Isa? Tem o Ministério de Iluminação, que é o pessoal, a gente está precisando, inclusive, dar uma manutenção aí, se a gente conseguir arrecadar grana, tem bastante falhando, mas o Ministério da Iluminação, ele cuida do ambiente da igreja. Cris, eu vejo assim, não sei se você vai concordar comigo, mas a igreja ela tem que ter o melhor ambiente possível. Eu já me reuni debaixo de barraca na África, que era um calor infernal, que era tudo contrário, mas a gente se rolava na areia e a presença de Deus vinha. Então não me entenda mal, eu não estou dizendo que isso determina nada, tá? Mas, à medida do possível, é importante nós termos um ambiente que favorece as pessoas. Tem gente que fala assim, mas a igreja está se tornando muito almática. Você já conseguiu separar a tua alma do teu espírito alguma vez? Não, você é corpo, alma e espírito. Querendo ou não, tua alma vai influenciar. Se o ambiente está bacana, se os instrumentos estão afinados, se a luz está bacana, tudo isso, por mais que não seja determinante, ajuda você a entrar no clima, ajuda você a ouvir aquilo que Deus quer falar. Por quê? Porque você também tem uma alma dentro de ti. Então, à medida do possível, nós temos que fazer todo o melhor para que a gente tenha um ambiente bacana nos nossos cultos. Não é determinante. Nossa igreja não é movida em luz, não é movida em som, não é movida em tecnologia, não é nada disso que nos move. Mas a gente usa disso para ajudar a ter uma atmosfera bacana. Porque a gente é movido pela presença de Deus, amém? A presença de Deus que tem que estar aqui. Pode falhar essa caixa, pode pegar fogo, a guitarra do Vini pode pegar fogo, pode tudo pegar fogo. Mas se a gente tiver a presença de Deus, é o mais importante. Mas se tem, por que não usar, né? Se tem uma luz, por que não ligar? Se tem um som bom, por que não ligar? Se pode afinar o violão, por que não afinar? Se pode ter uma luz bacana que ilumina o cara, eu ainda tenho que ficar mirando assim para... A gente vai comprar umas luzes melhores no dia, mas... Por que não ter? Por que não ter um ambiente bacana? Então o Ministério da Iluminação cuida do ambiente de luz da igreja. O que mais que você tem aí para nós, para passar rapidinho? Ministério de Louvor. Se você tem o dom, se você não é que nem eu, que precisa comprar os pedal para cantar, mas se você tem, às vezes você nem toca nada, mas o Tio Davis ele pode ajudar, já estou até falando, Tio Davis. O Tio Davis pode ajudar você a aprender algum instrumento à medida do possível, né? A gente pode ajudar você se você quer aprender. Se você já sabe, faça parte do Ministério de Louvor, é muito legal. Né? A gente pode ajudar você a aprender, você tem talvez vontade de cantar, vontade de tocar um instrumento. O que mais que você tem para nós aí, Isa? Ministério de Mídias. Mídia é pessoal que filma e tira foto. A gente quer ter isso um dia. Sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A igreja ela está mudando muito. Não os princípios. Os princípios nunca vão mudar. Deus não muda. Mas a cultura está mudando. Hoje a igreja ela tem que estar muito na internet. Por quê? Porque a internet hoje é um dos maiores meios de alcance com as pessoas. Tem pessoas que elas estão indo nas igrejas só porque vi num post lá no Instagram e vim. Então, nós temos que usar das mídias sociais para alcançar o mundo. Então, o Ministério de Mídia é o ministério que nós queremos formar na nossa igreja. Pessoas que talvez a gente um dia vai poder ter uma pequenininha profissional que tira foto, pode postar. Porque quando as pessoas elas começam a seguir a nossa igreja, seja no Instagram, seja no Facebook, elas começam a se simpatizar. Poxa, vocês lembram quando a gente fez aquela noite campeira ano passado, que o nosso vídeo teve quase 40 mil acessos? Vocês lembram disso? Quer dizer, o tanto de gente que ficou sabendo da nossa igreja no passado, vocês lembram? Por quê? Às vezes nem vieram, mas ficava curioso para vir. Todas essas coisas, a mídia hoje, a gente tem que usar da mídia, a gente tem que ser uma igreja inteligente, a gente tem que usar da mídia para atrair as pessoas para Cristo.
Fazer uma mídia com qualidade, postar um versículo com qualidade, postar uma foto com qualidade, né? Posta uma foto do tio Davidson abraçando o tio Adair, nossa, que igreja que tem amor, entendeu? Por quê? Porque essas coisas, elas favorecem a atmosfera da igreja, ajuda a nossa autoestima como igreja, porque a gente está sempre vendo a igreja em movimento, né? Já diz que aquele que mostra o que faz, querido, por que os políticos, velho, claro que às vezes com o coração errado, mas por que os políticos eles abraçam uma criança, tiram foto e postam? Tudo eles estão postando, né? Posto tudo. Por quê? Porque eles querem mostrar uma imagem. A gente, como igreja, a gente não quer mostrar uma imagem falsa, a gente não quer projetar uma imagem que a gente não é. Mas a verdade é que a gente projetando quem nós somos para a cidade, a gente atrai as pessoas. Então, o Ministério de Mídia, ele vai cuidar disso. Né? Os nossos cultos, eles são filmados também. Em breve, a gente vai começar a transmitir ao vivo o nosso culto, a gente já tem até a placa para fazer isso. Então, se eventualmente você teve que viajar no domingo, se você estiver de boa, você vai poder assistir o culto ao vivo, transmitido no Facebook. Tudo isso são ferramentas boas. Por exemplo, faz de conta que o Joãozinho velho pegou uma gripe, veio daquelas lascadas, Joãozinho. Resolveu ficar em casa no domingo. Deus o livre, né? Mas é um faz de conta. Teve que ficar em casa, claro que não vão se ludibriar, né, negado? Hoje tá frio, acho que eu vou assistir com a mulher debaixo das cobertas. Aí vê 10 minutinhos da palavra, hoje tá ruim, vou pro Netflix. Não dá de fazer isso aí, né? Mas é uma ferramenta bacana. Às vezes o cara tá lá em casa, não conhece a igreja, tá rolando o timeline dele, transmissão ao vivo aqui no Otacílio, deixa eu ver. Clica ali, começa a Deus falar com ele. Tudo aquilo que a gente pode fazer, a gente tem que fazer. Para alcançar o maior número de pessoas possível. Onde a gente tiver rede para jogar, nós temos que jogar. Queridos, perdão, está passando o tempo, tá? O Ministério de Multimídia é esse que cuida dessa TV aqui, ó. Essa TV não é importante no culto? A gente pode acompanhar as músicas, a gente pode acompanhar os versículos, a gente pode ver videozinho, a gente pode ver aqui as apresentações. Essa TV é muito importante no culto, porque é aqui que a gente comunica muita coisa. Próximo, você pode ajudar a gerenciar. O Ministério de Som cuida da mesa de som lá, também é muito necessário, a gente precisa de gente para ajudar. O que mais que tem? Aqui é um ministério que a gente tem lá em Lages, mas um dia, se Deus quiser, a gente pode ter aqui também. Tem um grupo lá em Lages que está visitando orfanatos lá, para ministrar as crianças, tem sido bem legal. Ação social, a gente tem aqui na nossa igreja um ministério, a gente quer crescer nesse ministério, a Graça tem liderado ele, e a gente tem esse ministério que às vezes faz eventos, assim, principalmente datas comemorativas para crianças e famílias carentes. O que mais que a gente tem? Teatro, um dia a gente vai ter um ministério de teatro aqui, hoje a gente ainda não tem, mas em breve a gente vai ter. O que mais? Acabou? Acabou? Bom, sabe, queridos, às vezes você vai ser o responsável de formar um ministério na igreja. Às vezes Deus te deu um dom e um dia você vai chegar e você vai dizer, por que a gente não abre ministério de tal coisa? Por exemplo, por que um dia a gente não abre ministério para... Nem precisa chamar de ministério, entendeu? Abrir um grupo para visitar pessoas no hospital, que são as pessoas mais humildes que eu conheço, porque estão na pior, né? Aí o cara, na hora, abre o coração, na hora. Eu gosto muito de orar com gente no hospital. Por exemplo, no TI não dá de entrar muito, porque às vezes... Né, mas é bom orar com gente no hospital. Porque as pessoas elas estão precisando de Jesus, aí o coração está mais aberto. Né? A gente tem tanta ideia, queridos. Mas eu queria terminar o culto da seguinte forma. Quero pedir a ajuda do Davidson.